Doutor Luiz Augusto Dursi, pode entrar, por favor. Venha. Como vai, Olha doutor? ele. Que maravilha. Prazer, Tudo bem, jóia? doutor? Que prazer em recebê-lo. Prazer é meu, Cara, que coisa boa. Muito golpe por aí, doutor? infelizmente. Tá demais? Tá cada vez pior. Nossa, é muita coisa, né? Então, quanto mais as pessoas compram pela internet, quanto mais a gente usa as redes sociais, mais golpes nós vamos verificar. E o brasileiro adora as redes sociais, é um dos povos mais conectados no mundo. Que Olha coisa, né? isso. Mas, tá- doutor, não dá pra fazer um freio ao contrário, tentando parar os caras na fonte? Não tem jeito? Bartô, é uma guerra eterna, porque imagina que como a gente poderia diminuir os golpes na internet? Com educação digital, então a população mais atenta, a população mais desconfiada, a população mais conhecedora de como pode fazer uma compra na internet, ela teria mais cuidado. Contraponto, a gente tinha que investigar e punir os autores, desmantelar quadrilhas e esses indivíduos que cometem crimes cibernéticos. Se a gente tivesse uma atuação nesses dois pontos, a gente conseguiria diminuir esses índices. Mas é muito difícil, né? Muito difícil, ainda mais num país como o Brasil, que é enorme, a gente tá falando de milhões de usuários também. Só em ferramentas como o Facebook, nós somos um país, a gente tá no top 3 que mais interage. Caramba! Em comparação ao mundo inteiro. Eu Então, não sabia. O consumo é altíssimo. não é à toa que a gente conseguiu destruir o Orkut, né? Exatamente. A gente Acabamos com ele, né? acabamos e o dono falou. Essa culpa é do brasileiro? Essa culpa ele colocou. Ele atribuiu a gente? Ele falou assim, os brasileiros usaram a ferramenta de um jeito que eu não gostaria, com muito meme, né? Tinha já aqueles GIFs, e por isso ele encerrou as atividades do Orkut. Quem não, É bobo, né, tadinho? O brasileiro matou o Orkut. o brasileiro é um dos grandes Eu responsáveis. não tinha ideia dessa informação. A gente é demais, né? A gente é muito Ô, competente. povinho, né? Basta ver em reality shows assim, fora do país, que às vezes o brasileiro se mobiliza pra fazer uma votação. verdade. Aconteceu em Portugal. Exato. A gente muda o resultado de um reality. É A verdade. gente é empenhado, né? O brasileiro é muito empenhado. E esse é o problema. Porque do mesmo jeito que ele é empenhado pra fazer coisas lícitas, né? Pra fazer uma atuação bonita, melhorar, vender, ganhar ali seu pão, ele também é muito criativo nos golpes, no estelionato. É verdade. Então, nós temos um problema e eu adoraria, Bartô, chegar aqui um dia e falar no Chupin, olha, diminuímos os índices, mas lamentavelmente ele só sobe. Mas a tendência é crescer cada vez mais. Por enquanto enquanto não houver uma grande novidade que nos mostre uma forma diferente de usar a internet, o índice sempre vai crescer. Exatamente por quê? Porque nós estamos cada vez mais conectados, Correto. a pandemia digitalizou mais o mundo, então nós temos mais home office, nós temos mais servidores, nós temos quase tudo migrando para a internet. Documentação, hoje as pessoas, eu não ando com carteira. Exato. verdade, é Olha verdade. isso, né? Então você pensa que o Pix, as movimentações bancárias, tá tudo na internet. A partir do momento que as coisas estão na internet, mais formas de você cometer ilícitos na internet. Inclusive, é interessante, quando a gente vai numa delegacia hoje e pergunta sobre boletim de ocorrência de estelionato, antigamente a maioria se dava de maneira física. Exato. Então era o golpe na praça. Hoje, quase 80%, por exemplo, no 15º DP aqui de São Paulo, os BOs lavrados de estelionato são estelionatos na internet. Então, os próprios crimes que eram físicos estão migrando para a internet. Então, não só quantidade maior de usuários, mais interação, mais tempo conectado, mais coleta de dados e vazamentos que servem para engenharia social, né? Enganar aquela pessoa, mais migração de crimes para cybercrimes. Então, por enquanto, a notícia é triste, mas o que a gente pode fazer é o que a gente faz sempre, é quando pode falar a público, que é dar essas dicas, Informar, né? essas orientações para diminuir esses índices, alertar. pelo menos para os ouvintes. Exato. Tutuzinho. Eu tenho uma pergunta, porque a impressão que dá é que é muito fácil ser golpista na internet. E que as punições não são de fato severas. Que parece que é assim, só tem que excluir o perfil e tá tudo certo, né? Não precisa, assim, uma prisão, uma punição, um pagamento. De fato, é uma coisa muito leve e tranquila, esses crimes, né? Os criminosos, no caso, compensa basicamente você ser um criminoso virtual, porque a punição brasileira, a lei, não é tão rigorosa? Olha, Tutu, o crime não compensa. Nem no mundo físico, nem no mundo virtual. As penas não são tão baixas assim.
Então, por exemplo, o próprio legislador trouxe uma alteração recente no Código Penal que o crime de estelionato está previsto no artigo 171 e prevê pena de 1 a 5 anos de reclusão. Então, aquele indivíduo que aplica um golpe na internet responderia por estelionato, pena de até 5 anos de reclusão. 5 anos de cadeia já não seria abaixo. Sim, Mas, mesmo assim, nós tivemos a recente inclusão de um crime que chama fraude eletrônica. É um estelionato depois de coleta de dados, por causa desses vazamentos, etc. E a pena foi majorada de pena mínima de 4, pena máxima de 8 anos de reclusão. Tá aumentando. Imagina um indivíduo ficar 8 anos preso por causa de uma fraude na internet. Então, a pena é rigorosa. O que acontece é que não adianta a pena no papel. Ela precisa ser aplicada. E para ser aplicada, nós precisamos primeiro encontrar essas pessoas. E essa seria, eu penso, o grande desafio dos crimes cibernéticos. Porque é muito difícil ter uma prisão em flagrante. O indivíduo está cometendo crime à distância. Às vezes ele mora lá no interior do Brasil, lá num cantinho, e ele tá no computador dele aplicando golpe pelo Brasil inteiro. Ele até paga muitas vezes por impulsionamento nas redes sociais para alcançar mais vítimas. As redes sociais deveriam ter uma atenção maior com isso, lamentavelmente não tem, e ele atinge esses usuários no país inteiro. Então dificilmente ele é encontrado. É encontrado, mas depende de uma vítima ir atrás. Depende de uma vítima de fato procurar a polícia. É longo o processo. É burocrático, é longo. E a gente não tem essa sensação de ver as pessoas punidas, a gente tem uma sensação de impunidade, porque mesmo que nós prendamos 10 mil no mês, nós ainda iremos ter a sensação de receber muitas fraudes, muitos spams. O número é muito maior. A quantidade de tentativas é muito alta. Então a sensação é que mesmo que esses autores estejam saindo do mercado por prisão, tem muita gente ainda aplicando golpe. E não há nenhum medo. Isso é uma verdade no Brasil que talvez no estrangeiro isso não é tão sensível. Então no Brasil parece que o criminoso não tem medo. Ele crê na impunidade. Então ele não tem receio. Mesmo nós sabendo que as prisões no Brasil são abarrotadas. Horrorosas, Exato. abarrotadas. É uma experiência horrível. Sim. Mas mesmo assim ele crê de que não será encontrado e que não será punido e que valeria a pena num risco presumido de que posso ser preso ou não, cometer o crime cibernético. Então essa é a sensação. A gente vai tocar uma musiquinha na Metropolitana, Boa! mas a gente vai continuar com o Luiz Augusto Durso aqui, que ele vai dar uma aula de como você não cair. É difícil. Tudo quanto é tramóia que tem na internet. Fica com a gente. Vem vai lá pro gente no YouTube. Boa! E a gente continua aqui. Deixa eu te perguntar uma coisa. Há uma lenda, eu não sei se isso é real ou não, de que muitos golpes que acontecem no país, ele é feito de fora pra dentro. É verdade. Sabe, muita gente fala, isso é feito em Portugal, isso é feito na Índia, Na China. isso é feito na China. Isso é verdade, não? Ou é lenda? É verdade. É verdade? É verdade. Os golpes mais importantes, golpes que normalmente atacam o Supremo Tribunal Federal, os sites do governo, Ministério da Saúde, grandes empresas, esses golpes normalmente são de grupos hackers oriundos da Rússia. Então, em índice, se a gente pegar o país que mais ataca o Brasil, são indivíduos russos, ou que estão na Rússia. Então isso é uma realidade e é um problema. Porque do mesmo jeito que o indivíduo consegue atacar o nosso país, ou a nossa empresa brasileira, se essa empresa sofrer com esse ataque, vamos supor, normalmente um grande objetivo desse criminoso é o quê? É criptografar os dados daquela empresa. Então ele tira o acesso do empreendedor e fala assim, você quer retomar o acesso? Me pague, que eu tenho a chave para descriptografar. É a chantagem. É a extorsão, exatamente. Ele vai extorquir a vítima exigindo um pagamento para devolver os dados. Isso. Mas isso não garante que ele não faça novamente. Não garante que ele não faça novamente, nem que ele vai devolver os dados. Porque ele é pode verdade. simplesmente não devolver. Exatamente, verdade. pode simplesmente sumir com o dinheiro. E normalmente é Olha pago em isso. criptomoedas, então não tem controle nenhum. Mas acontece. Então as grandes empresas no Brasil, e até média, pequena empresa, é atacada com a possibilidade da criptografia dos dados. Esses ataques de ransomware, que é esse vírus, normalmente são da Rússia. Agora, por que a gente percebe que me parece que a maioria dos golpistas são brasileiros quando a gente fala de crime cibernético aqui? Porque o golpe que atinge
a Dona Maria, o seu José, as pessoas que estão todo dia ali no WhatsApp, é o golpe do indivíduo que clona um WhatsApp. Que ele põe a foto daquele filho, daquele parente pedindo dinheiro emprestado, como se fosse ele. O golpe mais simples, o golpe mais simplificado é praticado por brasileiros. Então depende da complexidade. Os mais complexos costumam Normalmente ser de fora. É isso aí. Pedir pro pessoal, Bartô, também mandar pergunta? Sim, Acho que boa. é legal, né? Exatamente. O pessoal que tiver dúvida pode mandar aqui, porque a gente já tem uma boa. Do Rafael Leafar, que fala: pergunta pro doutor se existe uma maneira eficaz de diminuir o risco de algum bandido entrar no nosso celular com alguma proteção adicional. Eu acho que é muito por esse caminho de não cair no golpe do WhatsApp. Tem formas preventivas, mas também tem questões de software, né? Nós temos programas que ajudam isso. Por exemplo, para Apple, para sistema operacional iOS, ele normalmente é mais seguro, porque ele não permite download fora das plataformas de app, né, da lojas de app. Então ele é um sistema operacional de fato mais fechado e consequentemente mais seguro. Quem tem Android também pode ter segurança, mas tem que baixar o antivírus. Tem muita gente que pensa que celular não tem antivírus, que é só para computador. Tem que ter no celular também. Tem que ter cuidado com esses aplicativos febre, que simplesmente viralizam. Puxa, você aplica um filtro em foto, vai ver como você fica se fosse um ator de Hollywood, uma atriz de Hollywood, sai baixando principalmente aqueles aplicativos no Facebook. Isso também pode infectar o celular. Então, na verdade, é uma eterna cautela que você pode usar software, principalmente quando você entrega celular para criança, Sim. filho, etc., de controle parental, mas para adulto, além dessas cautelas, como a gente falou, de ter cuidado com tudo, cuidado com o link. Por exemplo, outro dia, meu pai chegou e falou: filho, eu recebi esse e-mail aqui dos Correios, mandando eu preencher um formulário. Meu pai, você comprou alguma coisa? Ele falou: não. Eu falei: então o que o senhor quer receber se você não comprou nada? Então tem Simples. a curiosidade. Muitas vezes a curiosidade na internet é o que nos prejudica. Eu caí num dia aqui começando o programa. Eu estava vindo pra cá, de repente aparece: tentaram invadir a sua conta e fizeram um resgate de um valor X, alto. Tá. Eu olhei para aquilo e falei: puta, mas você tá protegido do banco X. E eu falei: pô, que bacana, o banco reteve, né? E mais embaixo, só pelo fato de você ter a ciência, entre em contato tal. O burro entrou. Você tá lembrado daquele dia que eu tava desesperado Lembro. aqui? O atendimento é personalizado no banco, é perfeito. A maneira da pessoa falar e o comportamento é exatamente igual quando você liga para um banco. É verdade. E eu fui no passo a passo. Por sorte, no último passo, eu dei o ok pro cara, quase que eu faço a cara. E o banco aí entrou, porque eu pago um determinado tipo de segurinho, e o banco me perguntou: você tem certeza que você quer fazer essa operação? Eu falei: opa, peraí. Agora o banco mesmo. Agora o banco mesmo. Aí eu disse não, foi a minha sorte. Bartô, e é interessante porque algumas vezes essa mensagem de texto que provoca o usuário com uma preocupação, então ele cria uma preocupação dizendo: ó, você foi invadido. Na verdade ele quer te invadir, mas ele tá falando que você foi invadido. Ele vem com um número de 0800, não sei se vai ser o caso. Foi. 0800, Foi, é o que a gente sim. chama de golpe do 0800. Isso também é um problema. Por quê? Porque todo mundo aprendeu, né, na nossa geração, que o 0800 era um número de telemarketing. Isso, exatamente. Bem que os bancos hoje, eles estão usando 3030 por causa desse golpe. Banco não usa mais 0800. Então fica a dica aí, gente. Olha o que o doutor tá dizendo, que o banco usa 3030, não mais 0800. Exatamente. Nenhum Olha aí a banco primeira mais. dica. Nenhum banco mais eles estão substituindo por 3030, 4040, por causa do 0800 ser um número hoje utilizado por fraudadores. E aí, como poderia gerar confusão, eles avisaram: não usamos mais 0800. Se ligar ou se mandar uma mensagem dizendo que você caiu numa fraude para ligar, retornar no 0800, é fraude, é golpe. Qual o problema? E aí, olha que interessante, Tutu, o nosso telespectador ouvinte pergunta: mas o que eu posso fazer para me prevenir do meu celular ficar seguro? No celular do Bartô tava seguro. Ele que, por uma razão de ter sido provocado por uma mensagem falsa, foi ligar e aí muitas vezes a vítima dá acesso ao celular. Ela própria, né? Abre a janela. Exatamente, porque ele vai falar assim... Pelo desespero. É isso. E o atendente falso vai falar: ó, tem um aplicativo de segurança para que você precisa instalar,
que é o aplicativo que vai dar um acesso para o criminoso, que a gente chama de acesso remoto, para que ele peça pro usuário fazer um Pix de R$1 e na hora que vai fazer o Pix, ele tampa a tela e faz de 10 mil, 20 mil reais. E usa à vontade tudo que quer. E ele tá dentro do banco, dentro do aplicativo, no celular da vítima. Porque até você pode pensar que, tecnicamente, o banco podia fazer análise de dispositivo. Então, por exemplo, se o celular é X, fala, o Tutu só pode fazer Pix do celular dele próprio. Qualquer acesso de outro aparelho, bloqueia. Só que ele tá fazendo do seu aparelho. Porque você deu acesso. Pro banco. Caramba, doutor. Como que fica dessa parte também, se é possível comentar? Porque como que você fala pro banco que não foi você? Vamos lá. Muita gente me procura falando, doutor, eu fui enganado e fiz um Pix. Fiz o pagamento. Que culpa o banco tem? Me pergunta o cliente. Eu falo, à primeira vista, nenhuma. Por quê? Porque o banco, ele checou se o usuário era ele mesmo. Às vezes até liga pro usuário e como o usuário tá sendo enganado, ele fala, não, sou eu que tô fazendo a transferência. Eu tô fazendo pra minha filha. E na verdade é o fraudador. Então, o banco muitas vezes checa, faz análise de crédito, faz análise de perfil e tá tudo dentro do padrão validado por senha. O banco ali tá quase tendo absoluta ausência de responsabilidade por causa da sua atuação diligente em proteção. O que muda nessa história? É que, na verdade, os bancos estão permitindo, principalmente os digitais, a abertura de conta de maneira simplificada. E muitos criminosos estão usando o banco digital para fazer conta não só de laranja, mas também contas que eles movimentam dinheiro do crime. Mesmo que você denuncie, vamos fazer uma conta aqui juntos. Quantos golpes a gente está pensando de crime cibernético por mês aí que envolva valores? Vamos chutar 20 mil? No mínimo, né? No mínimo, 20 mil. Se os bancos, ao receberem as denúncias, bloqueassem essas contas, eles precisariam de 20 mil CPFs novos por mês para ter conta para movimentar o valor da fraude. Então, o que está faltando? Também está faltando uma atuação dos bancos em bloquear essas contas. Ah, entendi. Só um minutinho, doutor. A gente vai voltar pra rádio. Voltamos pra Metropolitana. Hoje a gente tá tendo aqui uma aula com o doutor Luiz Augusto Durso, especialista em crime cibernético. Aliás, eu queria comentar, o currículo do doutor deve pesar uns 8 quilos. Não é verdade. Ele tem tudo que um ser humano possa ter na vida, de mestrado, curso MBA, doutorado, soltou o cara que roubou galinha, ele fez de tudo. É inacreditável, uma pessoa experiente, competente, e tá nos dando aula, nos ensinando como é que a gente pode, pelo menos, tentar nos livrar desses golpes, que agora é a hora propícia para isso. Doutor, dezembro é o mês da fraude, é isso? Em alguns momentos, as compras no e-commerce são aquecidas e aí, novamente, aquece a intenção desses cybercriminosos. Momentos. Black Friday, acabamos de passar. Sim. E agora Natal. Muita gente com o 13º, muita gente animada, guarda o dinheiro o ano inteiro pra fazer aquela compra, e é muito interessante, porque quando a gente fala em Black Friday, normalmente aquele consumidor, ele acompanhou aquele produto pra comprar na Black Friday. Sim, é verdade. Então ele é um pouco mais diligente. No Natal é presente. E escolher presente é difícil. Né, Tutu? Às vezes a gente quer o mais fácil. Sim. Ou a gente mais encontra prático. Mais prático, não é mais fácil. E todo mundo vai pelo precinho também, né? Também, o preço menor ajuda muito, porque a pessoa que recebe não sabe quanto custou muitas vezes. Exatamente. Então você quer agradar, e aí os preços abaixo daquele esperado no mercado padrão, na internet, são inclusive impulsionados por esses criminosos. A gente encontra aquele anúncio, acha que é uma grande oferta, que é incrível, e compra. Só que na hora que... se lascou. Depois de um tempo, a gente nunca recebe esse produto e é um estelionato. Eu queria fazer uma pergunta em cima disso. Por exemplo, eu já caí num golpe de comprar um relógio pelo Facebook e esse relógio nunca chegou. Tá. Muito bem. Não existe uma maneira da plataforma brecar esse sujeito de anunciar esse golpe? Vamos lá. A gente falou que vai ter site falso. Então, só algumas dicas sobre o site falso. Ok. Dá uma olhada se tem CNPJ divulgado no rodapé. Uma olhada se aquela loja já tem endereço físico.
Então isso é importante. Se os canais de atendimento funcionam, liguem. Fala, olha, eu acabei de entrar no site, o site é esse, o preço é esse. Porque muitas vezes eles usam nomes de lojas conhecidas com dados falsos. E aí o site, em vez de ser www.chupim.com.br, é www.chupimx2.com.br. Olha, Uma pequena um alteração detalhe que faz toda a diferença. no endereço, barrinha, uma barra, qualquer coisinha. que vai mudar o domínio, né, o registro daquele site, e você vai estar acessando o site falso. Mas com relação às plataformas, os canais, a plataforma ela recebe um anúncio, né? Ela aprova um anúncio. Primeira coisa que ela tem que ver é se tem um mínimo de informações que ela poderia checar que aquilo é válido, que aquilo é verdadeiro, etc. É impossível a plataforma saber que o anúncio de um relógio é fake. Pode ser alguém realmente anunciando, uma loja nova, etc. Só que a plataforma, ao receber a denúncia, tem que ser diligente. O que a gente consegue comprovar muitas vezes é que a pessoa compra, numa plataforma que seja, qual for, não recebe, é vítima e denuncia. E mesmo assim a plataforma não tira do ar. Aí a gente começa a pensar em responsabilidade, porque eles sabem que é fraude. Eles já receberam a denúncia e não fizeram nada. Eu denunciei e a plataforma continuou. Exatamente. Aí você começa a pensar em responsabilidade, porque a plataforma tem ciência de que alguém usa aquele caminho Ela foi informada. para dar publicidade a um crime, para alcançar mais vítimas, e mesmo assim não faz nada. E quando a gente fala de anúncio, eles estão recebendo para divulgar um anúncio criminoso. Exatamente. Eu tenho um caso que a gente acompanha no escritório, que era um hotel que o site, quando você jogava o nome do hotel, o site que seria o site direto das reservas, o falso, aparecia antes do que o site original. Por quê? Porque os criminosos, ao realizarem o site falso de reserva, pagaram pra aparecer primeiro no Google. Meu Deus! Então vamos supor que se chama Hotel São Paulo. Você põe lá Hotel São Paulo, vai aparecer primeiro o link falso do que o link verdadeiro. Da porque reserva. o site de reserva E ninguém vai se atentar a isso de imediato. As pessoas É muito começaram a difícil. pagar. Chegavam no dia pra fazer o check-in, eles falavam, não tem reserva em seu nome, mas eu paguei. Que Mostra o link. desespero. Viam, o link era falso. E aí o hotel começou a se preocupar com isso, nos acionou, a gente entrou com uma ação pra tirar esse link do ar, inclusive contra a plataforma de busca, que estava permitindo anúncios pagos na sua plataforma e chegava antes numa busca do que o site original. Vale dizer, o que isso interessa o ouvinte? Que nem sempre aquele site que tá em anúncio, mesmo em rede social, nem sempre aquele site que aparece primeiro é o mais confiável. Olha isso. Eu vou dar um recadinho aqui. Ô, Tutu! Oi! Como é que tá a sua vida, a sua situação financeira? Ah, não tá muito fácil não, né? Tá meio apertado, viu, Batom? Olha, se você tiver uma situação ruim, não se preocupe, que agora ficou muito fácil de resolver. Vou te apresentar o aplicativo Jeito. Ai, boa! Jeito é um aplicativo de crédito 100% digital que pode liberar até R$500 para você usar todo santo mês. Olha que maravilha! É isso mesmo, meu amigo. Chega de ficar no aperto. É só baixar o app no Play Store. Fácil. Fazer o cadastro com o número do celular e o CPF e ver se você tem crédito disponível. Na hora. Aí é só correr pro abraço e usar como quiser. Mas fica ligado, o Jeito é com 2 T's. Isso não mesmo. esquece, beleza? 2 T's. Jeito, seu app de crédito dando um jeito pra você. Jeito! Jeito! Esse é o Chupim, a gente volta já já. E a gente continua aqui com o doutor matando um monte de curiosidade, principalmente. Tem pergunta no chat? Ah, e a galera tá acompanhando aqui. Eu não duvido A galera nada. tá acompanhando e todo mundo fica preocupado muito com o WhatsApp. O WhatsApp eu acho que é uma das coisas que as pessoas ficam com mais receio de golpe, de quando é clonado. E tem 2 que citaram aqui. O de clonado de WhatsApp e aquele famoso do Instagram que é: estou vendendo os meus... estou mudando de casa e comecei a vender Produtos. as minhas coisas, minha geladeira, meu sofá. Teve uma fase que muita gente caiu nesse golpe também, né? Pode falar. Não, mas é isso, assim. As pessoas... Aí isso replica outro golpe, que você vai lá e compra. Aí a pessoa vai ter acesso também, o criminoso, aos seus dados. Isso
Pode ter, porque ele pode pedir informações, mas isso começa com outro golpe, porque ele primeiro normalmente invade uma rede É social. quase um sistema pirâmide de golpe, Exatamente. assim. Você vai... Porque que acontece? Os criminosos começaram a perceber que eles conseguiriam invadir perfis nas redes sociais. Quando eles começaram a fazer isso, né, na época em que a gente ainda não verificava essas vendas por stories, eles perceberam que talvez a pessoa era apegada àquele perfil. Então, o que fazer quando o criminoso invade um perfil que a pessoa tem apego? Extorsão. Então ele chegava e falava: Bartô, eu invadi o seu perfil, você quer de volta, custa 10 mil reais, eu te devolvo. Olha. Ele fazia extorsão. O que aconteceu foi que ele percebeu que tinha muita gente que não ia pagar, não ia ceder extorsão. Sim. Falava: então depois eu recupero, dou um jeito, vou entrar em contato Faço com a plataforma. outro. Exatamente. É. Então ele precisava invadir um perfil relevante, com bastante seguidores, para a pessoa de fato pensar em fazer um acordo, etc. Só que esta pessoa normalmente tem acesso à justiça e conseguiria recuperar por uma ação judicial. O que ele percebeu? Ele falou: então eu fico pouco tempo nesse perfil. Eu preciso aproveitar mais esse tempo ao invés de extorquir a vítima. Vou vitimar os seus seguidores. E aí que ele pensou em fazer anúncios, se passando pelo titular daquele perfil, como se fosse a pessoa vendendo. Inclusive, eles são tão habilidosos que hoje, quando eles invadem, então, vamos supor, invade o Tutu. Aí o Tutu, você postou um stories semana passada. Ele vai nos arquivos do seu stories, porque o stories fica 24 horas, mas ele quando você loga, ele vai para um arquivo geral. Sim. Que tem lá 2, 3 anos. Quem é dono do perfil consegue pode ter ver, acesso. só o dono, exatamente. Aí ele, como ele acessou, é como se fosse o dono, ele pega esse stories antigo, reproduz e aí ele põe um anúncio. Então seria o Tutu mesmo vendendo, porque é uma foto super íntima, que não tá no feed. Sim. Então ele usa essa foto de novo, põe o anúncio e começa a vender. E aí ele rapidamente consegue fazer um dinheiro, porque as pessoas acham que estão comprando um celular por R$1.000, um computador, um videogame, geladeira, TV. E isso se tornou muito popular. Até um momento em que a gente consegue alertar, as pessoas começam a ter mais cuidado e começam a perguntar. Porque tem uma forma, Bartô, de você vender e comprar coisa até pelas redes sociais. O Tutu anunciou uma geladeira. Eu tô achando que é golpe, porque eu tô tão calejado, preocupado, que eu desconfio. Aí eu falo: Tutu, me chama no WhatsApp, prova que é você. Faz uma chamada de vídeo, mostra a geladeira, que aí eu te compro. Sim. Ou vamos nos encontrar. Na realidade, o golpe, ele se dá, de maneira geral, por nós mesmos, não é isso? A gente chama de golpe de oportunidade. E a gente fala que o estelionato, ele tá principalmente ligado a 3 emoções: o medo, a paixão ou a ambição. O medo é que nem você receber, o seu estelionato foi pelo medo. Invadiram sua conta bancária. Isso. Você precisa fazer alguma coisa. Você vai perder dinheiro. Eu preciso tomar uma reação agora. Senão vai ser um problema. Pronto. Ele te motiva, ou você recebeu uma intimação da Polícia Federal, uma coisa que é falsa. Já recebi no meu e-mail. Você clica pra baixar, ele quer que você baixe pra instalar um vírus. Paixão. Golpista do Tinder. Quem assistiu esse documentário sabe que... Assustador. Tem gente por aí que namora. A gente fica duvidando como é que a pessoa cai, mas cai, né, doutor? Muito, mas muito. E olha que esse é físico, é presencial. O golpista, ele cria uma relação. E tem pela internet gente que namora o Brad Pitt, o Johnny Depp, Gisele Bündchen. Então as pessoas acham que estão namorando essas celebridades. Isso foi piorado, porque o golpe do amor, ele começou com uma fraude à distância, que ele tentava fazer com que a pessoa depositasse um dinheiro. Então, por exemplo, se relaciona lá um mês com a pessoa e fala: putz, você não sabe, minha mãe tá doente, você não pode me emprestar um dinheiro? A pessoa empresta. Claro. De boa fé. Sim. E na verdade é fraude, então ele vai pela emoção por causa dessa paixão. O que eles estão fazendo agora? O golpe do amor se tornou o golpe do sequestro relâmpago. Porque ele marca o encontro no Tinder. E qual é a história, né? Muita gente fala: puxa, eu falo sobre esses golpes, como cai nisso? Como a pessoa não marca em shopping? Como a pessoa não marca na Avenida Paulista, em locais públicos? Ela marca. Só que a habilidade dos criminosos está que no dia do encontro... Então, Bartô tá namorando uma moça virtualmente, conheceu pelo aplicativo de paquera. Não sei se o Bartô é solteiro, não tá casado. Bambolê faz 22. Então numa hipótese que você tá... Vamos lá, hipótese. Não, mas vamos imaginar. Você tá feliz? Isso, vamos imaginar que um dia entrei no Tinder. Você tá feliz da vida no Tinder? Fazer o Tinder pro Bartô. Você tá lá e conheceu uma moça muito simpática e tal. Você tá se relacionando, faz chamada de vídeo, etc. Um dia você marca e você, muito desconfiado, marcou no shopping.
Tudo bem, fez toda a lição de casa. Só que nesse dia, ela te liga e fala: Bartô, você não sabe, travou o portão da minha casa, eu tô preso em casa, eu não consigo sair daqui, eu queria muito te ver onde você tá. Você fala: tô indo pro shopping, você não pode vir aqui em casa me ajudar? Pum! Foi exatamente assim que o rapaz foi sequestrado. Tem um mês essa notícia. Aí ele fala: eu posso. Ele muda o destino dele no Waze e vai de encontro socorrer a namorada, porque ele tava um mês de relação. Quando ele chega na porta lá da casa, que não era dela, era 4 criminosos armados vão lá e sequestram ele. Ele foi parar lá acho que na Brasilândia, foi sequestrado, e aí 3 dias deles utilizando o celular dele pra fazer transferência bancária. Meu Deus. E ele preso, tipo, no cativeiro. Ficou em cativeiro. Então esse golpe do amor se tornou um risco enorme. Então, relações hoje na internet são preocupantes tanto para adolescente como para adulto. Então, a gente falou... Independente de orientação sexual também. Pouco importa. Homem, mulher, mulher, tudo. Tem risco para qualquer um, porque o criminoso não quer saber a sua orientação sexual. Ele quer saber se você... dinheiro. Exatamente. Quer saber se você tem aplicativo bancário instalado no celular. Ponto. Sim. Então, nós temos pelo medo, pela paixão, que seria esse, e pela ambição. Ambição são os grandes investimentos, grande oportunidade. Olha, tem... É as moedas criptografadas que você vai ganhar 20% de hoje pra amanhã. Exatamente. Fortunas e fortunas. É isso aí, é o dinheiro fácil. O joguinho virtual entra nessa... em algum tipo de crime? Que foi exposto muito pelo Fantástico, né? Acho que foi no último fim de semana. Tá. O tal do Tigrinho. Eu vi. Isso é um crime virtual? Isso é outra pauta? Só pra gente entender também. Vamos lá. Na internet, nós temos diversos jogos que, na verdade, são loterias, cassinos virtuais em forma desses games. E normalmente são feitos de maneira mais infantil, exatamente para atrair essa juventude que tem um cartão de crédito, que acredita num ganho. Porque o indivíduo que tem mais idade já até experimentou o que era jogar num cassino e sabe que a casa sempre leva. Sim. E assim vai ser na internet. Então o que se percebe é que os cassinos virtuais são uma realidade. E como que funciona? Você perguntando de crime. No Brasil, jogos de azar são proibidos. Então ninguém no Brasil pode ter um site com cassino virtual, com um joguinho desse virtual que tenha qualquer tipo de... Todos são... Proibidos. Proibidos por lei. O que acontece? Se o site está fora do país, que são esses bets... são famosos hoje. Você pode acessar sendo brasileiro desde que o site, desde que a empresa esteja fora. E onde estão esses cassinos? Normalmente estão em Malta, em Curaçao. Então eles têm a sede lá e o site é acessível pelo mundo inteiro. Eu jogo num cassino virtual, inclusive grandes celebridades divulgam, Neymar, divulgam cassinos virtuais. E por que podem? Porque esses cassinos não estão no Brasil. Entendi. E aí o acesso se dá. Então a grande questão está no Brasil? É proibido, não pode ter nenhum jogo de azar. Está fora? Pode. Qual foi o problema? Inclusive a polêmica da Blaze, não sei se chegou a ver. A polêmica é que alguns cassinos virtuais foram acusados de não pagar, de aplicar fraudes, de simplesmente fazer jogos sem auditoria. Então você sempre vai perder, um índice muito maior de perda. Então tem muitos problemas na internet relacionados aos jogos de azar. E agora, inclusive, apostas esportivas, e nós temos até... campeonatos sendo investigados por causa de jogadores que propositalmente manipulavam. Exatamente. Ô, doutor, loucura, tem uns termos aqui que eu juro pra você, eu fiquei... O que diabo é smishing, é isso? O phishing. O phishing, smishing, phishing. O que diabo é isso? Por SMS. O phishing, na verdade, ele vem de fishing, de pescaria. De pescaria. Por quê? Porque é um termo utilizado para quando um criminoso cria um golpe genérico e ele manda para muita gente. Porque no seu caso, aquele golpe que você contou, que você recebeu a mensagem, foi um golpe de engenharia social. Ele sabia quem era você, sabia quem era a vítima. De então, certa forma, ele sabia quem eu era. Por causa de vazamento de dados. Então ele tem, no mínimo, seu nome. Celular, talvez ele não coisas. saiba que você é o Bartô da rádio, mas ele sabe que você é tal pessoa, CPF tal, número de telefone tal, por causa de um vazamento de dados. O phishing, ele é muito mais em formato de spam. Então eu crio, vamos supor, lá em casa, falei, poxa, hoje eu quero criar uma mensagem que a pessoa ganha um caminhão de prêmios, ou, também tem muito famoso, receber uma herança no Oriente Médio, na Arábia lá, e você precisa pagar taxas pra receber essa herança. Então algum parente seu que mora em Dubai, deixou um baita dinheiro pra você, e você precisa pagar uma taxa de advogado pra tirar esse dinheiro que você vai receber em dólar. Só que o dinheiro
é baixo, então paga $200. Só que $200, se ele conseguir vitimar muitas pessoas, ele ganha muito dinheiro. Esse golpe, as pessoas caem um monte. Tem Um gente amigo que meu cai. caiu. De Dubai. É, da herança Não, de herança milionária. de... Um amigo meu Tô caiu. chocado. Juro, um amigo meu caiu num golpe desse da Angola. O cara era Deus, angolano. Berto! Deu o endereço pra ele, da onde ele tava, só que ele não podia transferir um dinheiro, ele precisava de uma conta. Eu só sei que foi um fubá, velho. Ele perdeu quase R$1.500. Rapaz, tem muito disso que eu já vi também de... Ai, menina, acabou aqui meu crédito, preciso pagar uma conta, aquela coisa de última hora, né? Isso também é muito comum hoje em dia. É, sempre quando envolver. Nós temos até o. Você vê, é tão triste, né? Porque a gente tá falando com bom humor e tal, até porque a ideia aqui é dar os alertas. Mas se a gente parar pra pensar nessa situação, ela é tão triste que o criminoso, ele chegou numa fase que ele tem zero empatia. Porque você imagina, quais seriam as possíveis vítimas? Vamos pensar no efeito Robin Hood. Né? Pessoas que aquele dinheiro não vai fazer falta. Aham. Então o criminoso procura um Elon Musk da vida, um bilionário aí, um Silvio Santos, etc. E fala, vou tentar aplicar uma fraude virtual porque não vai fazer falta pra ele Vou tirar mil, um dinheirinho do irmão que ele tem muito. que ele tem muito. Isso. Esse seria o que se esperaria num plano não ideal, porque o plano ideal é não ter crime, mas se Não esperaria pra vitimar, pra ter menos impacto na vida da vítima. R$1.000 na vida de um bilionário não faz diferença nenhuma. Exato. O criminoso não tem esse critério. O critério dele hoje é aplicar a fraude. E aí, E é em grande quantidade, e né? é grande quantidade, normalmente ele pega classes com menos acesso à educação, porque essa pessoa pode ser mais vulnerável. E aí, ele faz, por exemplo, o golpe do falso emprego. Então ele cria uma vaga de emprego, divulga isso, falando, olha, estamos contratando empresa de chocolate, nós teremos as entrevistas pela internet. Ele marca a entrevista pelo Zoom, etc. Fala, olha, você foi muito bem na entrevista, a gente quer te contratar, mas você tem que se cadastrar num treinamento Mas prévio. existe a entrevista de fato? Ele chega a fazer. Tem no TikTok. É. Eles fazem. E aí ele fala, ó, Tutu, você foi muito bem na entrevista, só que você vai ter que pagar um treinamento. O treinamento são R$200. Você paga. O Bartô paga. Ele faz isso com E a pessoa 500 pessoas e ele recebe o dinheiro e desaparece. Então a pessoa, além de estar desempregada, ela ainda perde R$200. Então, Gente, criminoso- que ódio. É. Eu já vi isso. Isso acontece muito de madrugada. No TikTok. Caramba, nunca tinha Quando eu visto perco o isso, sono, eu Berto. fico no TikTok parecendo uma... Isso acontece de um monte. Nossa, não tinha ideia. É muito louco. É assim, vaga de emprego, somente 3 vagas. E ainda uma coisa... É, exatamente. Salário, o cara dá tudo. Salário, Benefício, benefício, horário de trabalho. férias. Tem uns que dizem o seguinte: se adapte você ao horário que você realmente pode trabalhar. Parece o Home office. Exatamente. Olha Isso de madrugada é aos montes. Eu caí num golpe recentemente, é que eu consegui solucionar ele não de uma forma muito correta. Mas eu caí num golpe de venda de ingresso. Tá, De mas é verdade. Acontece muito. Que é muito comum. E vou te falar, o ingresso que eu recebi, eu mandei pra um amigo meu que comprou o ingresso pela plataforma oficial, conseguiu, Tá. foi da Taylor Swift. Tá. E eu falei, amigo, olha esse ingresso. Vê se é igual ao seu, se é tudo exatamente igual. Ele falou, amigo, é É idêntico. exatamente igual. Se for golpe, foi muito bem feito. Tá. Porque é idêntico ao que eu tenho aqui comigo. E isso popularizou também esses golpes de shows, né? É. De uma forma geral. Que muitas vezes a venda é também pela internet. Então, É. isso acontece muito hoje em dia. Ingresso falso já existia de maneira física. Eu lembro muitas vezes, na época que eu era novo, meu irmão adorava show do The Calling, essas bandas. E quando vinha pra cá, ele falava, eu vou no show. Aí nunca conseguia ingresso, né? Porque as filas são infinitas. Exato. A gente tinha uma canetinha, aquelas canetas pra ver se a nota é verdadeira. E levava a caneta que você tira pra ver na luz negra. Pra passar no ingresso. Pra passar no ingresso. Só que como você faz isso no Code. ingresso virtual? E o QR Code, olha que interessante. Você poderia ter recebido o ingresso verdadeiro. Porque tem criminoso que ele compra um ingresso verdadeiro, então o QR Code é válido, e ele vende pra 10 pessoas. Ele replica. A primeira que chegar, entra. Entra. As Alguém outras vai 9. entrar. Exatamente. Agora, tem ingresso totalmente falso. No seu caso, você comprou pelas redes sociais. Foi. Recebeu pelo WhatsApp. Sim, conversei, Então, etc. segurança zero. Sim. Então, qual que é a ideia? A ideia é que nós tenhamos em breve uma plataforma em que consiga fazer a venda, mesmo que daqueles que compraram e não vão, ou seja cambista, quem quiser vender, mas que você valide esse ingresso, que seja
a entrega para uma pessoa só. Seria quase como legal. uma transferência de titularidade. Se tivesse um aplicativo que fizesse isso, e hoje alguns já estão tentando, você tem segurança. Todo o resto não tem segurança nenhuma. Porque aí é específico, realmente você sabe que existe um ingresso e é seu. Vamos supor que você tem um ingresso no seu aplicativo e eu quero comprar. Eu compro de você pelo app, ele cancela o seu QR Code e cria um novo para mim. Eu tenho certeza. Ai, nossa, isso é maravilhoso. A tecnologia pode solucionar esses problemas. É que, por enquanto, não soluciona. E vai ter muita gente que, mesmo com aplicativos assim, ainda comprarão. Basta ver, Bartô, é muito fácil você perceber como tem criminoso na internet. Pega o anúncio de um portal de notícias do show. Taylor Swift comenta lá. Estou procurando ingressos. As pessoas começam a responder já nas redes sociais. Né? Aí, faça o teste. Faça uma negociação ali. A chance daquele indivíduo que te abordou estar vendendo ingresso falso é enorme. É muito grande. Então ele fica procurando as vítimas e é o trabalho. Ele realmente A função dele é para vender ingresso falso. Então o cara que rouba na rua hoje é tonto. O grande assalto hoje tá aqui dentro. Eu diria que o risco do indivíduo cometer um crime físico é enorme. Ele tem prisão em flagrante, ele tem reação da vítima, ele pode ser abordado. Aconteceu recentemente, o indivíduo foi tentar roubar um celular ali na frente de um bar ali no centro, foi linchado. Exatamente. Ontem aconteceu um caso em Diadema. Em Diadema. E no final de semana passado aqui em São Paulo, ali na São João. Isso, exatamente. São João Coipiranga. Uhum. Então, ele tem risco. Aí você fala, então, o criminoso esperto é na internet? O criminoso esperto não comete crime. Ele pega todo o talento dele e usa pra alguma coisa, até porque, do mesmo jeito que a internet favorece o crime cibernético, ele favorece o mundo de oportunidade. É verdade. Dá pra ganhar dinheiro de muitas formas na internet hoje. Tem gente que ganha dinheiro com day trade, tem gente que minera criptomoedas. Então tem tanta forma. Tem gente que ganha dinheiro fazendo cortes de podcast. Exato, sim. Republicano. Então a internet é magnífica pra ganhar dinheiro, que essas pessoas deveriam usar sua criatividade pro bem. Mas aquelas que usam pro mal, elas podem ter mais facilidade em cometer o crime sob escala. Então ele aumenta a escalabilidade e tem uma impressão de que ele é invencível. E que ele não é vulnerável. Não é vulnerável, mas ele é. Uhum. Aí que está o problema. Você sempre sabe aquela história, quanto mais confiante você está, sim, no taco, maior o problema. A tal história de que só quem morre afogado é quem sabe nadar. Exatamente. Não é isso? Então o indivíduo que migra para a internet, ele também está sob vigilância. Toda ação na internet deixa registro de conexão, porque ele precisa de uma internet. Rastro. Deixa, porque vamos pensar como funciona a internet. Internet são cabos que ligam o mundo inteiro. Não é, quando fala em nuvem, é cabo. Tudo é cabo. Então a internet é transferência de dados por cabo. O mundo inteiro está conectado por cabo. Acreditem se quiser, isso é internet. Se ele passa de cabo por servidor e servidor para sua casa, o servidor que te dá a internet, ele tem as informações de quem é você. No final, ele te cobra para você. Ele retém aquele rastreio. Exatamente. Esse servidor vai ser o indivíduo, vai ser a empresa que vai fornecer os dados para a polícia. A informação tá ali. Porque como você acessa a internet? Você paga por mês para acessar. Mas eu usei um Wi-Fi público. Esse Wi-Fi está sendo administrado por alguém que também paga para você. Faz sentido. Então, tudo passa por um servidor que pode monitorar. Até o Wi-Fi público, inclusive. Você pega grandes casos em que o indivíduo usou o Wi-Fi público acreditando na impunidade. Então ele foi no shopping, conectou na internet do shopping e falou, não, aqui não vai me achar. Tô seguro. Vão achar o shopping. Só que aí quebraram, descobriram o shopping, verificaram o momento que estava a conexão. Ele era a única pessoa no shopping com notebook no colo. A pegar as imagens, segurança. Começa a rastrear. Tem como achar. Não é. Tem como achar. Não existe impunidade. Agora, a grande dificuldade, aí sim, com muitas franquezas para os ouvintes, é quando o indivíduo está na Rússia aplicando um golpe. Se você ligasse e falar, Durso, eu caí num golpe, o autor é russo. Eu ia falar, muito difícil você fazer alguma coisa. Boa sorte, porque vai ser difícil. Complicou. É mais complexo. Ô, doutor, a pessoa que caiu num golpe, agora eu queria que o nosso público em geral, as pessoas que estão ouvindo a gente, ela cai num golpe. Qual é o recurso que ela tem? Aonde ela fala? Com quem ela fala? Como é que ela desabafa? Eu acabei de cair num golpe. Aonde que ela vai? Socorro pra quem, né? Exatamente. Primeiro é importante ela ver como se desenrolaram os fatos. Então, envolveu o banco? Legal, aciona os bancos. Então, eu tenho uma conta num banco, fiz uma transferência para banco de terceiro. Denuncie em ambos os bancos. Às vezes o banco resolve seu problema.
O banco pode bloquear esse valor, o banco pode fazer o estorno, mesmo de Pix. Ele tem bloqueios cautelares, medida especial, mecanismo especial de devolução, né, o MED. Então, o Banco Central anunciou essas ferramentas para o Pix, então o Pix também existe estorno e reembolso, mas você precisa avisar. Então, denunciar em bancos. Eu fui vítima de um crime. Então procura a polícia. Só assim a polícia. Mas é de R$30. Lava o BO pela internet. Não vai te tomar tempo nenhum, trabalho nenhum, mas pelo menos serve para índice. Para amanhã a polícia falar, poxa, os estelionatários estão na internet, vamos melhorar a pesquisa, vamos melhorar o monitoramento. Então a gente precisa que as pessoas procurem os canais oficiais. Deu tudo errado. Entrou em contato com o banco, não deu certo. Polícia não deu certo. Procon, Ministério Público. Você ainda poderia pensar numa ação judicial contra o autor ou contra um banco, que eu falava. Nessas contas abertas, lembra que a gente estava falando se denunciasse, seriam removidos? Muitas contas estão sendo denunciadas e não são apagadas, não são bloqueadas. Os bancos têm seu grau de responsabilidade. Em muitos casos também pode ser acionado. Pode, muitas vezes são condenados, porque não tiveram atenção, deixaram abrir uma conta com os documentos indevidos. Então, eles foram provocados e não bloquearam a conta. Não agiram quando tinha que agir, basicamente. Exatamente. Por uma situação de negligência, por uma situação de não observância daquela ação necessária, eles são responsabilizados. Mas a gente aprendeu hoje, hein? Meu Deus do céu. Misericórdia! Olha, posso dizer, eu ficaria até meia-noite com o doutor aqui falando na boa isso, viu? É muita Porque coisa. É um assunto muito extenso, vago, e é um assunto que tá na mão de todo mundo, né? É verdade. Voltamos para Metropolitana 98.5. Hoje nós estamos aqui com essa pessoa maravilhosa, o Dr. Luiz Augusto Durso, que está mostrando e explicando pra gente como é que a gente se livra de tanta fraude, que hoje o grande lance é tomar dinheiro da gente pela internet. É muito triste. Doutor, tem alguma recomendação? Estamos em dezembro, no Natal. Tem alguma recomendação de imediato que as pessoas se antenem para poder não tomar golpe? Ter calma. Eu sempre falo, todo mundo conhece alguém que entende um pouco mais. Mas, poxa, essa pessoa gosta de tecnologia, essa pessoa entende. Então, quando o indivíduo achar, vou comprar esse produto na internet, um grande presente de Natal, se você não é detentor do conhecimento daquele ambiente, procure alguém que entenda só pra falar, eu dei uma olhada, pode comprar. Porque essas pessoas acreditarem nessa confiança de, tá bom, se cair, caiu, o dinheiro é baixo, etc. A gente tá fomentando para que tenham mais sites falsos, mais perfis nas redes sociais falsos, vendendo produtos que nunca serão entregues. Então, um pouco de calma, ter um pouco de segurar essa ansiedade. Eu sei que muitas vezes a gente acha uma promoção e os criminosos são espertos, eles colocam de prazo determinado. Se tiver cautela, dá pra comprar com tranquilidade e ter um bom Natal. Feliz Natal. Olha aqui, olha lá, Tutu, né? O Instagram, você que quer seguir o Dr. Luiz Augusto Durso, só você colocar no Instagram Luiz Augusto Durso, diretão. Tá lá o verificado, tudo certinho. Não é golpe, né? Não. Esse é real, doutor? É real, Esse claro. é real. E sabe o que eu fico muito feliz? Que o verificado veio antes da possibilidade de comprar. Foi na raça. Esse foi na raça mesmo. Gente, segue Raiz. lá. Luiz Augusto Durso. Gente, entra, porque tem muita coisa pra aprender aí. Luiz com Z, hein, gente? Exatamente. Só seguir nas redes sociais, que lá você também publica muito conteúdo, né? Eu produzo bastante conteúdo. Toda vez que eu dou uma entrevista com dicas, a gente coloca... Hoje mesmo eu coloquei um corte falando do golpe do engajamento. Então toda vez eu alerto sobre esses golpes. É uma forma da gente ter contato com o público. Exatamente. A gente agradece, viu? Obrigado, eu que agradeço. Doutor, muito obrigado. É muito bom quando você vem aqui, porque é muita coisa importante e que as pessoas absorvem pra tentar sair desse inferno de golpe, né? Obrigado, Bartô. Muito obrigado. Eu sou muito fã do programa, já tinha falado a primeira vez. Reitero aqui, deixo um abraço pro Bebe, não pôde estar conosco, mas é um parceirão, um abraço pra ele. E obrigado a gentileza de vocês me receberem. Imagina, obrigado. Parabéns pelo trabalho de vocês. Muito obrigado, é um prazer imenso ter você aqui. Obrigado. E a gente agradece também a Padaria Astro Rei, Alameda Joaquim Eugênio de Lima, 1033, Jardim Paulista. Instagram Astro Rei Padaria. WhatsApp é
o 94380-8017, que fez hoje o camarim do doutor. Que é Tava bom, doutor? Meu Deus do céu. Eu gostaria de vir toda semana, nem pra dar entrevista, só pra ficar no camarim Ah, mas comendo. pode vir. Posso vir? Não é? Pode vir e pode levar. Pode vir, tudo que tá lá você pode levar. Ah, vou levar, porque é magnífico. Essa padaria é maravilhosa, que as coisas são uma delícia. Verdade. Muito bem. Boa. A gente volta amanhã com mais edição do Chupim. Muito obrigado por estar com a gente. E a gente te espera amanhã. Fechou? O Bartô de Calcinha. Não Tchau, venho. tchau, Tchau, gente. Um beijo.